Olá, queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal para a gravação de mais um vídeo. Meus irmãos, nós vamos fazer um comentário aqui com base em Gênesis capítulo 1 e versículos 1 e 2. Diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Okay? Queridos, nesta oportunidade nós vamos fazer uma análise sobre o que nós lemos aqui no hebraico, que é Hayetá, era. Hayetá, era. Bom, veja que a leitura em hebraico diz exatamente assim, ó: Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz ve'haaretz hayatah. No princípio criou Deus os céus e a terra era. Aí vamos prosseguir. Tohu vavohu, era sem forma e vazia. Nós vamos analisar apenas esta expressão, era, que no hebraico nós temos aqui Hayetá. Bom, por que nós vamos analisar? De acordo com alguns teólogos estudiosos, eles dizem que há um espaço de tempo, e por que não dizer de eras, entre o que nós lemos bem aqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Na leitura desses intérpretes, o que nós teremos aqui seria a recriação da terra. Para alguns teólogos, eles dizem que quando Moisés escreveu no princípio criou Deus os céus e a terra, aí nós vemos no versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Eles leem assim: a terra, porém, se tornou sem forma e vazia, ou passou a ser sem forma e vazia. E conforme nós temos no hebraico, Hayetá, que era, traduzido por era ou era, eles vão traduzir esta palavra por e se tornou. E se tornou, de sorte que a leitura é a que eu acabei de fazer. E a terra se tornou ou passou a ser sem forma e vazia. De acordo com essa teoria, Deus criou a terra há muitos e muitos milênios, há muitas eras. Mas a primeira terra, ela era muito diferente desta nossa terra. E aí eles trazem como pano de, vamos dizer, de fundo, de provas, passagem de Ezequiel, capítulo 28, ok? Eu vou ler aqui para os senhores, Ezequiel, capítulo 28. Olha, eles pegam esta leitura bem aqui para dizerem como era a terra antes da queda de Satanás. Essa é a teoria. Eles dizem que a terra original, a primeira terra, ela tinha, podemos dizer, este retrato aqui que eu vou ler em Ezequiel, capítulo 28, que diz o seguinte, 11. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Irmãos, daqui para frente eles dizem que aqui nós temos uma descrição de Satanás, ó, tu és o sinete da perfeição,
cheio de sabedoria e formosura. Continua, estavas no Éden. Por Éden aqui eles entendem o Éden antes da queda de Satanás, antes mesmo da criação de Adão, na terra original. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Continua. Tu eras querubim da guarda, ungido, te estabeleci, permaneces no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, de acordo com esta teoria, o que nós temos aqui é um retrato da Terra antes, eras e muitas eras antes da criação de Adão. Então, esses teóricos, esses intérpretes vão dizer que a Terra era habitada por um anjo de luz e por anjos. E a Terra, ela era coberta de ouro, de esmeralda e assim por diante, de muitos minérios. Com a queda do diabo, que eles vão para Isaías capítulo 14, ok? Capítulo 14, que eu vou ler aqui para os senhores. Eu vou aqui descrever primeiro a teoria deles, para depois eu tecer uma crítica refutativa. Aí, veja bem, o que eles dizem aqui sobre o diabo. Como caíste do céu, 14:12, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei acima do céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então eles dizem que aqui nós temos uma descrição do anjo de luz antes de se tornar Satanás. Então eles pegam todas essas passagens que nós lemos em Ezequiel e aqui em Isaías e dizem que o quadro que nós temos aqui aponta para um tempo, milênios, eras antes de Adão. Todas essas passagens que nós lemos aqui, eles dizem que descreve o estado original, não só da Terra, antes de se tornar um caos, mas também descreve aí a condição do anjo de luz antes da sua queda, de ele vir a ser Satanás. Ok, queridos? Então eu lhe dei aqui as bases para a teoria da Terra original ou da recriação da Terra. Ok? Agora eu quero lhe dizer como é que a palavra hebraica Hayetá, ok? Hayetá era, foi traduzida pelos 70. Os 70, eles traduziram, ok? Eu vou te mostrar bem aqui. Ó, como é que se diz no grego? En arhe epoesen hoteos ton uranun kai ten gen. He de que en. Aí tem auratos, kai, a, ka, tas, kostos, a, ka, tas, kel, atos, kai, skotos, epanu, tes, abisso, ok? Mas eu quero fixar apenas nesta palavra bem aqui, ó. Como foi que os 70 traduziram Hayetá e era? Como foi que eles traduziram? Olha, eles traduziram por en, que no português é era. Professor, mas o que tem a ver a Septuaginta? A Bíblia não foi escrita em hebraico, sim, mas a primeira tradução que se tem notícia da Bíblia hebraica para outro idioma está no grego. E é importante, queridos, aqui é onde entra a questão da importância dos 70. É importante nós darmos ouvido à tradução dos 70. Como foi que eles traduziram Hayetá e era? Eles traduziram por en, que traduzido é era.
Professor, ainda não continuo entendendo. Você vai entender. Ora, os nossos intérpretes dizem, e eles leem assim, ó, e a terra se tornou, ou se fez, ou passou a ser, sem forma e vazia. Só que, se a tradução correta, o sentido fosse esse, de Hayetá, era, se o sentido fosse esse que dão, se fez, se tornou, passou a ser, se tornou, você pode ter certeza que os 70 teriam colocado no lugar de Hayetá, eles teriam traduzido por Gêneto. Eles teriam traduzido ou colocado a palavra Gêneto, que traduzido é se tornou. Eu vou te dar um exemplo aqui da tradução desta palavra aqui no Novo Testamento. Novo Testamento, ok, como é que se lê e se tornou, ou e se fez. E sucedeu que o Logos se fez carne, se fez carne. A palavra se fez, no grego, é gêneto. Pode ser traduzido por se fez ou tornou-se. Ok? Então, se fosse verdade que o sentido de Hayetá, que traduzido é era, e os 70 traduzido por en, se o sentido fosse tornou-se, você pode ter certeza que os 70 teriam colocado a palavra gêneto, se fez, se tornou. Então, como os 70 traduziram Hayetá e era por en, era, logo, o pensamento do autor de Gênesis não é esse, que Deus formou uma terra e que a terra se tornou um caos. Não. O autor não está dizendo que a terra se tornou um caos. O autor está dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Era, Hayetá. No grego está traduzido en. Ora, qual é o pensamento do autor? O autor apenas está declarando o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, ou estava, no grego en, estava, sem forma e vazia. Mas por que ele disse isso? Porque realmente ainda não tinha animais, não tinham plantas, não tinha um homem, não tinha nada. Apenas o que o autor sagrado está dizendo é que no princípio, Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia. Depois é que Deus foi dando forma à terra com a criação dos animais, das árvores, das plantas e tudo mais. E depois coroou com a criação do homem. A terra ganhou forma com a criação dos vegetais, das plantas, dos minerais, de tudo, do homem. Essa foi a forma que Deus deu à terra. Esse é o pensamento do autor sagrado. Ok, queridos? Veja bem, eles apelam ainda para Isaías, capítulo, eu vou ler aqui para os senhores. Isaías capítulo 45, versículo 18, olha, o que diz aqui, ó. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então eles pegam esta passagem e dizem, olha aqui é uma referência à destruição da terra. O que eles dizem? Eles dizem que Isaías está dizendo que Deus não criou a terra para ser um caos. Com isso, eles juntam Gênesis 1:2, que diz a terra sem forma e vazia, e eles dizem que a terra original ela se tornou um caos e por isso se tornou vazia. Mas, meus irmãos, não é isto que o autor de Gênesis tem em mente, não é isso que Isaías tem em mente. Quando Isaías declara isso aqui, quando Isaías diz bem isso aqui, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Ora, claramente aqui, o autor está apenas
mostrando o propósito de Deus ter criado a terra. Ele criou para quê? Para ser habitada pelos homens, pelos animais. É isso que o autor está dizendo, para ser habitada por homens e por animais, para ser povoada. É só isso que Isaías tem em mente. Isaías não está fazendo nenhuma referência à destruição da terra antes de Adão. Na verdade, não houve essa recriação. A Bíblia não ensina esta recriação. Essa teoria ela foi criada apenas para conciliar a ciência com o relato bíblico. Mas conforme diz o Dr. Russell Norman Champlin, não tem como haver uma conciliação entre a ciência e o relato bíblico. Essa é a verdade, ou que você goste ou que você não goste. A verdade é que as descobertas científicas que vêm do século, vamos dizer, 18, 19 para cá, elas não eram conhecidas de Moisés. E não adianta a pessoa querer encaixar a ciência no relato bíblico, porque não tem como. Moisés ele não era um cientista, nem a Bíblia é um livro ou um tratado de ciências. Não tem como conciliar a ciência. Não tem como você conciliar, simplesmente não tem, queridos, como você conciliar os relatos científicos com o que se lê no Gênesis. Essa história de dizer que os dias representam dias, eras, isso aí é mais uma especulação do que uma certeza. Pode ser eras? Pode ser, mas é mais uma especulação do que uma certeza. Repito, entender que os dias ali são eras, tempos incontáveis, é mais uma especulação do que uma certeza. Ok, queridos? Então, quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma vazia, é como nós estamos lendo. Quando Deus criou a terra foi criada sem forma e vazia. Sem forma de quê? Porque ela não tinha plantas, não tinha ervas, não tinha nada. E vazia de quê? Vazia de homens e de animais. Depois aqui nós vamos ver a narrativa da criação dos homens, dos animais, ou dos animais, dos homens, tudo aquilo que nós lemos no Gênesis capítulo 1. A criação de todas as coisas, das ervas, das árvores, das plantas, dos animais, do homem, aquilo ali foi criado para dar forma à terra e encher a terra. Deus diz para o homem, crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Ora, quando o homem crescesse, multiplicasse e enchesse a terra, então a terra deixaria de ser vazia. Quando Deus criou as plantas, tudo aquilo que nasce da terra, a terra deixou de ser sem forma, passou a ter uma forma, e quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra deixou de ser vazia. E é isso que o autor está dizendo. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Estava vazia de homens, estava sem forma no começo, porque ainda não tinha plantas, não tinha nada. E esse é o pensamento do escritor do Gênesis. Não tem nada a ver com essa teoria da recriação da terra. A terra foi criada originalmente, era habitada por um anjo de luz que se tornou Satanás. Eu já fiz, irmãos, alguns vídeos, você é convidado a assistir outros vídeos que eu já fiz falando sobre a passagem de Ezequiel 28 e Isaías 14. Lá eu mostro que é uma falácia essa ideia de dizer que Ezequiel 28 e Isaías 14 está falando de Lúcifer. Não. Além de Isaías 14 não tem nada a ver com Satanás, com a sua queda. Não, senhor. Não, senhor. Se você ler todo o capítulo de Isaías 14, a partir do versículo 4, leia até o versículo 15, você vai ver que ali é uma palavra dirigida para o rei de Babilônia. É o rei de Babilônia que está em foco, foi o rei de Babilônia. Foi o rei de Babilônia, na sua arrogância, que desejou ser semelhante ao Altíssimo. E quando nós lemos lá em Isaías 14, que se lê essa frase aqui a partir do versículo 12, como caíste do céu,
Ó estrela da manhã, filho da alva. Ali são os finados, irmão, no Sheol, que estão exclamando, estão admirados, porque o rei da Babilônia, como eles, desceu às partes mais baixas da terra, ao Sheol, ao mundo dos mortos. Ali são os espíritos, as almas, os falecidos que estão no Sheol, que estão proclamando esta palavra. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Nas estrelas de Deus exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, foste derribado ao Sheol. Ali são os finados, são os mortos. Queridos, é só você ler com atenção o capítulo 14 de Isaías. Leia o capítulo 14 de Isaías, a partir do versículo 4 até o 15. E você vai ver que são os finados, os mortos que estão admirados porque o rei de Babilônia, assim como eles, morreu, foi traspassado e estava no Sheol. Capítulo 28 de Isaías. Tu eras querubim da guarda. Ali nós temos uma comparação, queridos. Ali não tem nada a ver com Lúcifer ou com Satanás. Tu eras o sinete da perfeição. Ora, o Talmud ali vai dizer que a referência ali, estavas no Éden, jardim de Deus. Ali é uma referência a Adão na sua origem. Perfeito era nos teus caminhos até o dia em que se achou iniquidade em ti. O Talmud vai dizer, e eu concordo com isso, o Talmud vai dizer que a referência ali é a Adão. O que o autor está pensando ali é no Adão, lá no Éden. Estavas no Éden. E aí, Adão, na sua perfeição, na sua origem, ele foi feito sem pecado. Adão ele foi comparado, de acordo com a descrição de Ezequiel, com o querubim da guarda. Adão ali estava sendo descrito como em glória, cheio de ornamentos, de ouro, de topázio, de ametista e tudo mais. É ao homem, a Adão, que Ezequiel 28 está se referindo quando diz, tu eras o querubim da glória. Adão ali, ora, é comparado com um querubim. Adão ali está sendo descrito como um ser glorioso na sua origem. Adão foi feito sem pecado. E por que que Ezequiel se reportou a Adão? Para fazer uma comparação com a glória que Adão tinha antes de pecar, com a glória do rei de Tiro. Assim como Adão, o rei de Tiro, que a história o identifica com Etubal II, ele era um homem glorioso, um homem cheio de riquezas, cheio de poder. A sua glória era tão grande, mas tão grande, que foi comparada, que o profeta Ezequiel estava o comparando com a glória que tinha Adão antes de cair em pecado. Assim como Adão foi glorioso na sua origem, habitava no Éden, assim também era a glória do rei Etubal II, o rei de Tiro. Mas assim como em Adão se achou pecado e iniquidade depois, o rei de Tiro também pecou. E é por isso que veio a queda do rei de Tiro, por causa da sua impiedade, da sua arrogância. É isso que Ezequiel tem em mente, queridos. É isso. Essa ideia de que Ezequiel 28 e Isaías 14 fazem uma referência ao anjo luz e a sua subsequente queda a Satanás, essa ideia, ela nasce, entre os pais da igreja, ela nasce ali com Tertuliano e com Orígenes. No Ocidente nós temos Tertuliano, interpretando que Ezequiel 28 e Isaías 14 fazem uma referência a Satanás na sua origem, como anjo de luz. E no Oriente nós temos Orígenes, dizendo a mesma coisa. Entre os pais da igreja, os primeiros a especularem que ali Ezequiel 28 e Isaías 14 fazem uma referência a Satanás, nós temos Orígenes no Oriente e Tertuliano no Ocidente. Eles viveram na mesma época. Mas a Bíblia Sagrada mesmo, ela não faz referência, em Isaías 14, ela não faz referência a Satanás. Em Isaías 14, a referência é a arrogância e a queda do rei de Babilônia e a sua descida ao inferno ou ao Sheol. Lá em Ezequiel 28 nós temos uma referência ao rei de Tiro,
Tiro na sua glória, ele foi comparado com Adão na sua glória antes de pecar. É isso que tanto Ezequiel como Isaías têm em mente. Ali está em foco apenas homens, reis, soberanos, poderosos, que na sua exaltação contra Deus, eles foram derrotados, caíram e sofreram um juízo e experimentaram o juízo de Deus. Ok, queridos? Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Ok, meu irmão? E voltando a Gênesis, capítulo 1, versículo 2, a terra era sem forma, vazia. Ali nada tem a ver com uma recriação da terra. Ok? Como eu já expliquei. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você pudesse dar um like, comentar, tá bom? Isso é importante para a divulgação do nosso trabalho. Se você der um like, se você comentar, você der um joinha e dizer, gostei, o YouTube vai entender que o conteúdo é importante. Se você achou bom o conteúdo, eu pediria a sua ajuda nesse sentido. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.